Oi pessoal, a gente está aqui de volta nos nossos estúdios aqui do Visão Paralela para fazer mais um bate-papo com vocês hoje, tá bom? Hoje vai ser um episódio um pouco diferente nesse espaço que a gente abriu de conversa, ideias, percepções e estamos tentando abrir um novo caminho, né? A gente com todo mundo, a gente com entrevistados. Eu fui surpreendida com uma quantidade de mensagens, com perguntas, reflexões, comentários, e eu decidi reunir alguma desses e-mails para estar respondendo, né? Essas perguntas do pessoal lá de casa. E foi bastante surpreendente para mim e muito agradável. Então, eu vou soltar a vinheta e aí a gente volta respondendo essas perguntas para você. Vamos lá. Bom, eu vou apresentar o Visão Paralela Solo e, claro, trazendo entrevistados, mas a gente não vai ter mais a co-hoster. A gente vai estar apresentando sozinha. A produção, a direção de trabalho, vai ficar a mesma. A direção que o podcast quer investir é a mesma. A gente vai continuar no mesmo nicho, né? Procurando trazer coisas interessantes, extraordinárias, cotidianas, assuntos que vão ser de aprendizado, assuntos que vão ser de reflexões, assuntos da natureza, da sua alma, da sua espiritualidade, da sua procura, porque tudo se baseia no propósito. O canal que a gente apresenta o podcast é o Interpurpose, que a tradução é no seu propósito. Então a gente está aqui para trazer ideias para ajudar você a pensar no seu propósito. Ajudar, eu não gosto muito dessa palavra. Dar entretenimento, primeiramente, para fazer uma noite agradável, uma tarde agradável com a gente, mas também dar uma mãozinha, vamos dizer assim, para você, de repente, estar repensando, analisando e talvez até achando o seu propósito. Esse é o propósito, esse é o nosso goal aqui no Visão Paralela, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler, né, porque eu não consegui marcar todas as perguntas, claro, são bastante, não, são muitas, eu tirei algumas só para a gente fazer um bate-papo bem rápido, tá? Então eu vou ler as perguntas, eu não vou dar o nome da pessoa inteiro, porque eu não sei, né, se ela gostaria, eu só vou dar o local que ela tá, primeiro nome, e aí a gente vai responder essas perguntas para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a Lídia G, ela é de São Paulo, e a pergunta dela é a seguinte: Oi, estou amando os episódios, principalmente os que falam sobre a intuição e alma, mas queria saber, você realmente acredita em tudo que os convidados falam ou apenas abre espaço para as visões deles? Olha, eu acredito em tudo que eles falam, né? Na visão deles. Eu acredito no que eles estão passando para a gente. Mas não necessariamente eu acredito no que eles acreditam. Então, você está certa. O Visão Paralela, ele abre espaço para diferentes visões. Eu não vou trazer pessoas aqui que pensam como eu, acreditam como eu, porque aí eu não preciso trazer ninguém, só fica eu. Não, a gente traz a pessoa para dar a sua visão, e tem muita, como, por exemplo, o episódio da bióloga. Eu não sei nada de biologia, então ela trouxe conhecimento, tanto para vocês quanto para mim também. Então é um processo de aprendizado também. Ou às vezes uma pessoa põe a sua visão diferente da minha, de repente eu repenso, né? A gente não sabe tudo, a gente não é o dono da verdade. É a verdade da gente, a sua verdade, a verdade do outro.
É lógico que existe uma cor, né, dentro dessa verdade de cada um, mas também é baseado em reflexões e também baseado naquilo que você vivencia, na sua realidade, né, nas suas experiências. Então, eu acho que é isso que eu acredito quando a gente traz alguém para falar de algum assunto. E também é aí que mora a beleza, né? Essa diferenciação de ideias é onde, eu não concordo com isso. Eu acho isso muito saudável, entendeu? Com respeito, eu acho isso muito saudável. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Lígia. Vamos lá para a segunda pergunta. Olha, essa pergunta, ela me surpreendeu muito, porque é o Carlos e ele é de Newark, New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Então, assim, é legal eu estar sabendo que o pessoal aqui, o pessoal que fala português, aqui em outros países estão assistindo a gente, entendeu? A gente está ainda com visionários ainda pequenos, por isso que a gente pede para vocês, né, estarem participando, estarem se subscrevendo no canal, porque aí vocês vão pegar o sininho, tá acompanhando, porque esse programa não depende da gente. Obviamente depende muito dos convidados que a gente traz, tem que ser pessoas interessantes, mas ele depende muito de você. Você é a grande estrela, vamos dizer assim, tá? Porque se você não assiste, se você não subscreve, se você não acompanha, a gente não tem nada, né? Então, vamos responder para o Carlos. Vamos primeiro ler a pergunta dele, né? É uma pergunta diretamente para mim. Se já teve algum episódio que te fez mudar completamente o seu ponto de vista sobre algum assunto? Carlos, mudar meu ponto de vista é meio difícil. Eu sou bem, como se diz, teimosa. Eu ainda não tive essa experiência no podcast, eu já tive essa experiência muitas vezes na minha vida. Então, eu fui assistir palestras, entendeu? Onde eu tinha uma credibilidade meio focada e ali com estudos e com orientações baseadas, entendeu? Em dados, mudou a minha percepção acerca desse algo. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, e os meus estudos são baseados em estudos científicos ou estudos de dados, entendeu? Pessoas que vão atrás de procurar diferentes posições, né, para o mesmo centro. Então, ainda eu não tive a experiência aqui no podcast de ter mudado algo que eu acredito. Mesmo porque não é esse o propósito que a gente traz aqui, entendeu? A gente não está trazendo visão para mudar a sua percepção ou algo que você acredita. A gente traz o podcast para... A gente construiu esse podcast para estar dando diferentes visões, né? Visões paralelas de estudo. Então, se mudar é uma opção sua, mas esse não é o propósito que a gente traz. O propósito que a gente traz é que a gente está colocando na mesa reflexões, ideias, conversas diferentes e gostosas também, entendeu? A gente está trazendo um monte de músico, artista, para estar falando, porque eu acho que a arte, ela tem muito dessa coisa de estar construindo diferentes aspectos de pensamentos em todos, tanto no artista e também para quem consome a arte, né? Então, eu ainda não tive essa experiência, mas eu vou te dizer uma coisa, se alguém vier com uma opinião diferente da minha, baseada em estudos e que tenha baseamento tenha certeza que eu vou repensar e talvez mudar o curso do meu pensamento, porque isso é muito importante. Eu acho que a pessoa que não fica tão fechada, né, não, é isso,
Eu acho que a pessoa ela aprende mais, ela cresce com mais facilidade. Essa é uma opinião que eu tenho. Mas tem que ser opiniões baseadas. Não pode alguém chegar aqui e falar: ah, não, porque o branco agora é preto, entendeu? Ou o preto agora é branco, a cor mudou. Não é assim, entendeu? A gente tem que verificar por que que mudou, quais os prismas que mudaram essas cores, onde que essas cores foram mudadas e por quê. E também tem outro fator, viu, Carlos, que eu sou uma pessoa que eu penso assim muito em termos de humanidade, né? Em termos de planeta. Então, não é só que vem uma pessoa que fez um estudo em determinado local. Eu quero eu vou buscar uma coisa que seja um pouco mais abrangente, né? Isso é muito importante para mim. Espero ter respondido a tua pergunta, né? Olha, a terceira pergunta é a Luísa M. E ela é de Salvador. E é legal porque a gente está trazendo um convidado de Salvador. Não é de Salvador, mas é da Bahia, né? Eu nem vou falar. Eu não vou dizer que é muito interessante a cidade que ele mora, que eu não conseguia falar direito o episódio inteiro, vocês vão ver. Mas eu não vou dar. Eu vou deixar para vocês, assim, como surpresa. É uma pessoa incrível. Então, vamos lá para a Luísa M. de Salvador, Bahia. Eu amo a Bahia, Luísa. A Bahia é linda, com uma música rica, com uma cultura rica, com uma arquitetura fantástica. Eu amo a Bahia, viu? Não conheço toda a Bahia, só conheço algumas partes, assim, pequenas da Bahia, mas a Bahia é muito lindo. E eu adoro o sotaque do baiano. Então vamos lá para a pergunta da Luísa. Cici, eu escuto Visão Paralela porque ando cheia de dúvidas internas. Então eu acho que ela não assiste, acho que ela só escuta. Então talvez vai ser no Amazon, né? No podcast Amazon. Você fala muito sobre o mistério da vida. Como você lida com as suas dúvidas? Nossa, Luísa, que pergunta, né? Essa pergunta é de soquinho no estômago. Olha, dúvidas eu tenho o tempo todo, eu tive o tempo todo, eu tenho e com certeza eu vou ter. Porque dúvidas, eu acredito que traz crescimento. A pessoa que acha que sabe tudo, eu acho que começa a não saber nada. Porque você, não, eu não tenho dúvida de nada, eu sei tudo, tiro de letra. Não é verdade. Na minha concepção. Talvez tenha alguém lá fora que sabe tudo, que já decifrou a vida de A a B. Eu não sei, eu não vou dizer isso. Mas eu não tenho a dúvida como inimiga, sabe? Eu tenho a dúvida como uma parceira. Porque quando ela vem, ok, vou tomar um cafezinho, peraí. Então, quando a dúvida vem, ela me faz pensar, repensar, refletir. Então, eu acho que a dúvida, ela tira aquela rigidez, né, da coisa. Ela abre importantes canais para você estar avaliando, reavaliando, investigando, procurando, entendeu? Então, a dúvida, ela me traz... Tem uma coisa muito importante que eu acredito, que as minhas respostas, elas não são totalmente definitivas, entendeu? Talvez aquela resposta seja para aquele momento, para aquele determinado ponto, mas aí lá na frente eu passo uma nova experiência e aquela resposta, ela passa a ser dúvida, né? E aí passa a ser uma nova resposta. Então, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar aqui, porque tem hora que eu, né, viajo. Mas tudo bem, isso sou eu. Então, para mim, a dúvida, ela é um ponto de pulsação, entendeu? Ela me demonstra que eu estou viva nesse processo de andamento, procura, busca, resposta, dúvida, pergunta, é aquela coisa do agito, né? De você estar buscando você mesmo, né? No seu meio, no seu ponto, de você, né? Do seu interno. Eu tenho muitas dúvidas
como eu tenho que ser, né? Como eu tenho que... Não como eu tenho que agir, não perante a ninguém, mas num contexto, como eu disse, né? Humanitário, planetário, né? Qual que é a minha... A grande dúvida que eu tenho, qual que é a minha posição nessa chamada experiência de vida, né, humana? Quem sou eu nesse esse grãozinho, né, no meio dessa imensidão? Isso é uma dúvida que eu tenho constante, que eu vou buscando, entendeu? Determinadas... Eu tenho respostas para algumas coisas, não tive respostas para outras, mas é como eu digo, eu acho que a dúvida, ela é um teor de pulsação, né, da sua vida. Então, se você, Luísa, está com dúvida, não tenha medo, sabe? Enfrente a sua dúvida, pega essa dúvida, não faça dessa dúvida sua inimiga, faça sua amiga, veja como sua amiga e, sabe, vá em frente, porque aí... Depois você me conta, depois você me manda um e-mail, tá? E me conta se você está conseguindo, sabe, manejar, não, manejar, como fala, gerenciar, né? Manejar, que é management. Gerenciar essa dúvida, porque eu senti que talvez você fique um pouco, né, em dúvida sobre a sua dúvida. Vamos lá. Espero ter respondido, viu, Luísa? Espero muito. E, ó, tem um dia lindo em Salvador. Então, vamos aqui para a quarta pergunta, que é do Henrique, e ele é de São Paulo também, o Henrique P. Ele é de São Paulo também. A pergunta dele é: você pensa em escrever um livro sobre tudo isso? Ou seja, ele está dizendo que ele está assistindo os episódios. Eu tenho um jeito de juntar filosofia, espiritualidade que está inspirando ele. E se eu já pensei em transformar o Visão Paralela em um livro ou um projeto maior. Olha, eu já pensei, sim, porque, né, todo mundo, acho que de casa já sabe que eu escrevo. Então, eu já pensei, sim, na perspectiva das pessoas que a gente traz. Por exemplo, no episódio da Rita, que ela falou dessa coisa da ajuda nas prisões, aquilo me comoveu muito, entendeu? Eu acho um projeto lindo de você estar trabalhando com as pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Mas trazer esse assunto de uma maneira leve, divertida, entendeu? Mas está juntando a Estela daquela dança, da beleza que ela faz, a Leninha do Rio de Janeiro, que falou tanto, sabe, da credibilidade que ela tem e dos estudos, né, desses psiquiatras, psicólogos, a Amanda, a bióloga, que eu me apaixonei, uma pessoa linda, falando da natureza de uma forma linda, e todos os outros, né? A Márcia, que veio falar de um jogo ancestral, de um conhecimento ancestral. Então, se você for começar... O Sestari, um ateu que a gente tem muito em comum, entendeu? Falando da possibilidade de ser bom, achar o seu eu dentro, sem dogmas, entendeu? Então, eu acho assim que trazer todos esses conhecimentos e trazer todas essas inspirações, né? E aí fechando mais no sentido que a Renata Aranha trouxe aquela sabedoria grande da comunicação. Então, o que é comunicar, né? O que é esse talento da comunicação? Escrever é dentro desse talento, né? Falar, as câmeras, as luzes, né, aqui do estúdio, mas escrever para mim é uma coisa muito
romântica até, sabe? De você estar colocando no papel, você consegue colocar palavras, de jogar, entendeu? Frases, onde você pode trazer todo esse conhecimento do pessoal que a gente trouxe até agora. Espero não ter esquecido ninguém, porque eu tenho problema, né, de esquecimento, mas isso daí eu ponho na idade, não tenha dúvida. Trazer todo esse conhecimento que eu estou aprendendo muito. Eu aprendi muito com a Renata Aranha. Apesar de eu ter um conhecimento de comunicação, ela trouxe um conhecimento, sabe? Coisas que eu não sabia, como PNL, acho que é PNL. O Sestari, a Márcia, a Leninha, sabe? A Estela me trouxe um conhecimento. Eu não sabia o que era dança meditativa. Eu fui aprender quando eu me contatei com a Estela, entendeu? A bióloga falando das tartaruguinhas, sabe? Olha, então imagina colocar isso num livro ou num projeto diferente, mas não para agora, né? Uma coisa mais para frente. Agora a gente está focando mesmo em fazer o Visão Paralela tá crescendo, para vocês estarem assistindo com a gente, para vocês estarem participando com a gente. Agora o projeto é esse, o projeto é o Visão. Mas com certeza eu penso no futuro tá colocando as coisas no papel. Talvez seja uma ideia, eu só vou soltar uma ideia aqui, porque você falou outros projetos. De repente, no final de ano, trazer esse pessoal e fazer assim um grande zoom, né? Aquela coisinha cheia de janelinha, e tá colocando todo mundo para tá falando, entendeu? Isso é uma ideia que eu tive agora, ó. Que bom. Então tá, Henrique, eu espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá. Olha, eu tenho uma outra surpresa aqui que foi legal, que é essa outra pergunta, que é da Daniela S. Ela diz Lisboa, gente, Portugal. Olha que legal, a gente tá chegando em Portugal também. Então ela pergunta, você sente que esse podcast está mudando você? Queria saber, fazer o Visão Paralela mudou você de alguma forma? Olha, Daniela, tudo muda a gente. Toda a experiência que a gente passa, né? O projeto, experiência de vida, até um cabelo que a gente corta, a gente olha, nossa, a gente se sente mais bonita do que o dia anterior. Então, é uma mudança, né? Então, depende do que você vê mudança. Tem pessoas que acham que mudança é, assim, um grande acontecimento na vida. Eu não. Eu acho que mudanças são passinhos, entendeu? Aí você chega nessa grande transformação, mas são em passos. Eu tenho um pouco de receio de ter aquela coisa do jump, né? Do passo muito forte, porque você pode cair. Então, assim, mudou? Lógico que mudou. Como eu disse na questão anterior, quem era pro Henrique? Pro Henrique, as pessoas que estão vindo aqui são muito interessantes e eu escuto muito o que elas falam, entendeu? Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Então, imagina o quanto muda. Muda a gente claro, tá mudando. Obviamente que, como lá a primeira pergunta, tem questões que eu acredito piamente que não mudou. Entendeu? Eu não mudei de opinião porque uma outra pessoa falou opinião, mas eu respeito a opinião. Por exemplo, tem pessoas que falaram da sua credibilidade em grande nível. E eu acho que vocês já perceberam que eu não tenho isso, entendeu? Mas é a opinião deles, é o que fazem eles felizes. Então, e vendo isso, eu gosto muito das pessoas que... Me traz muita satisfação de ver as pessoas que sabe, que acreditam no que eles acreditam e que mantêm o que eles acreditam. São pessoas fiéis às credibilidades que eles têm, independente de qual credibilidade que seja essa, entendeu? Então, assim, é lógico que me mudou muito. Eu vou dizer, eu fiquei apaixonada pela bióloga, porque eu não sei nada de biologia. E ela, assim... E também, não só o trabalho dela, mas eu vi assim, muita beleza no espírito dela, na energia dela, entendeu? Ela não faz isso para
ela realmente tem esse contato com a terra, ela falando, sabe, do pessoal das comunidades que ela trabalha, isso me mudou, sabe? Nesse dia desse episódio, quando eu terminei, e aí eu comecei a assistir, porque a gente vai editar e tal, eu falei, eu fiz uma dúvida, eu tive uma dúvida, eu fiz uma pergunta para mim, eu falei, será que você não precisa se simplificar um pouco mais? Entendeu? Se ter mais esse contato, criar mais esse contato, apesar que eu tenho um pouco, mas, sabe, eu me questionei. Então é legal, sabe, ter essa coisa de questionamento, trazer pessoas aqui que vão questionar não só o pessoal de casa, mas questionar a mim também. Bom, esse daí foi a última pergunta que eu tirei, entendeu? Teve outras perguntas mais de punho mais pessoal. Eu acho que ainda não está na hora da gente trazer isso, né? Um punho mais pessoal, mas esse daqui foram as perguntas que eu retirei. A gente teve bastante retorno de e-mails. Muito obrigado, pessoal, por estar mandando seus e-mails, por estar, sabe? E lembrando, né, que o nosso e-mail é o visãoparalelapod@gmail.com. Visão sem o... Como é que chama? O negocinho. Eu nunca lembro o nome. Visão Paralela Pod, tudo junto, @gmail.com. E a gente também tem um website da gente, né? Que é o visãoparalela.net. E lá a gente põe coisas interessantes, assuntos interessantes. Tem uma bio de quem trabalha no projeto. Tem os próximos capítulos, né? O que vem aí, para você estar sabendo o que vem, porque aí você já está meio ligado. Tem a nossa loja, né? Onde a gente vende as nossas camisinhas. Camisinhas não, camisetas. Tira as camisinhas. Camisetas é a nossa caneca, né? Essa daqui, ela tá em inglês, mas aqui vai para você, ela tá em português, Visão Paralela. E aí tem todo um conhecimento ali dentro do website que a gente tenta manter os nossos visionários informados. E tem os capítulos também que vão te levar direto ao YouTube. E a gente não tá só no YouTube. A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify e a gente tá no Amazon Podcast. O Amazon só é o áudio. Eu acho, por isso que eu acho que quem foi aqui que ouve agora, voltando, eu acho que foi a Daniela. Não. Foi alguém aqui. Agora eu me perdi toda. Mas eu acho que é onde essa pessoa só ouve. Você tem essa opção também, né? Se você está ocupado, está dirigindo para o trabalho, entendeu? Toda alegre e tal. Põe o podcast da gente, que talvez vai trazer alguma coisa positiva. Porque isso também é uma outra coisa que eu quero falar. Isso eu vou colocar bem pessoal. O meu intento é trazer coisas positivas. Mesmo que a gente fale de um assunto que seja um pouco mais pesado, mas eu quero trazer para vocês positivamente. Porque essa energia de positividade, essa frequência, entendeu? De positividade é uma coisa muito importante para mim, entendeu? Seja o que eu estiver fazendo. Olha, gente, a gente está na contagem de 30 minutos. Como eu te falei, esse episódio seria um episódio curto, um episódio curtinho, só para a gente se conectar. E para eu estar falando de novo que a gente vai estar numa nova fase agora, né? A gente está começando uma nova fase, onde eu vou estar apresentando sozinha. Eu vou ter esses bate-papos sozinhos com você agora, entendeu? Trazendo alguns estudos, trazendo pessoas interessantes que não vão estar como convidado, mas estudos, entendeu? Dessas pessoas. Eu quero trazer assuntos, assim, de estudos que eu faço, que são muito interessantes, de palestras que eu assisto, e então eu quero estar trazendo para vocês também, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida... Se vocês têm uma dúvida específica por um episódio específico, se vocês querem fazer uma pergunta daquele contexto específico,
a gente vai estar respondendo. E continua, sabe, acompanhando a gente. A gente precisa de vocês, com certeza. Sem vocês, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai estar tentando fazer esse bate-papo sempre, tá respondendo aos e-mails, às perguntas. Futuramente, a gente tem o plano de estar fazendo ao vivo. E aí... Vamos ver qual que são os próximos capítulos da coisa, né? Como fala, os próximos capítulos. A gente está trazendo gente muito interessante. A gente vai trazer uma pessoa que mora na Suíça, que tem um projeto lindo. E vocês vão amar o trabalho dela. A gente está trazendo muita gente interessante, tá bom? E você, se você quiser participar, tá? Manda um e-mail pra gente, porque a gente quer a participação de vocês também. Quando a gente fala que esse é um espaço para extraordinário, cotidiano, misterioso, complicado, realmente é um espaço para todo mundo aqui, tá bom? Bom, eu quero agradecer de coração a cada e-mail, a cada escuta silenciosa que vocês estão aí do outro lado, cada mensagem nas redes, cada compartilhar. E retificar novamente que o Visão Paralela só existe porque a gente cria esse campo juntos, né? Esse espaço é nosso. Então, a gente está esperando você e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Brigadão. Tchau. Espero ter respondido as perguntas. Tchau.